Gênesis 4, 7, do nascimento de Caim ao dilúvio de Noé. Pecado, justiça divina e salvação em uma narrativa essencial. Gênesis 4 e 5 oferecem uma janela para os primeiros estágios da humanidade, destacando as escolhas e consequências que moldaram o curso da história. No capítulo 4, após a queda de Adão e Eva, testemunhamos o trágico desenrolar da história de seus filhos, Caim e Abel. A rivalidade entre os irmãos culmina no assassinato de Abel por Caim, revelando a profundidade do pecado humano e suas consequências devastadoras. Caim é marcado por Deus e se torna um errante na terra, simbolizando a alienação espiritual e a separação do Criador. A narrativa continua com a genealogia de Adão, mostrando a expansão da humanidade na terra. O capítulo 5 detalha a linhagem desde Adão até Noé, enfatizando a longevidade dos antepassados dessa era antediluviana. A história culmina com o nascimento de Noé, cujo nome significa descanso ou o alívio, prefigurando sua futura missão como preservador da vida durante o dilúvio. Esses relatos não apenas documentam os eventos do passado distante, mas também transmitem lições intemporais sobre a natureza humana e sua relação com Deus. Eles destacam a importância da obediência e do arrependimento diante do pecado, bem como a necessidade de redenção e salvação. A genealogia apresentada revela a continuidade da história humana e prepara o cenário para os eventos futuros, como o dilúvio e a preservação da vida por meio de Noé e sua família. Ao examinarmos Gênesis 4 e 5, somos confrontados com a realidade da condição humana marcada pelo pecado, mas também com a esperança de restauração e renovação por meio da graça divina. Essas passagens não apenas nos oferecem insights sobre os primeiros estágios da história humana, mas também nos desafiam a refletir sobre nossas próprias escolhas e a buscar uma relação íntima com o Criador. Em última análise, Gênesis 4 e 5 servem como um lembrete poderoso da constante presença e providência de Deus na história da humanidade. Gênesis 4 relata a história de Caim e Abel, filhos de Adão e Eva. Caim mata Abel devido à inveja, sendo marcado por Deus e se tornando um fugitivo errante. A genealogia de Adão é apresentada, destacando a multiplicação da humanidade. O capítulo termina com o nascimento de Sete, substituindo Abel, e a continuação da linhagem humana. Gênesis 5 detalha a genealogia desde Adão até Noé, mostrando a longevidade dos patriarcas antediluvianos. Destaca-se o nascimento de Noé, cujo nome significa descanso, prefigurando sua futura missão durante o dilúvio. O capítulo destaca a continuidade da linha genealógica e encerra-se com a preparação para os eventos que culminarão no dilúvio. Os capítulos 6 e 7 do livro de Gênesis são fundamentais para a compreensão da narrativa do dilúvio, um evento catastrófico que marca um ponto crucial na história da humanidade de acordo com a tradição judaico-cristã. No capítulo 6, o texto descreve a crescente corrupção moral da humanidade, evidenciada pela multiplicação dos homens sobre a terra e pela união dos filhos de Deus com as filhas dos homens. A interpretação desses filhos de Deus varia, sendo algumas leituras sugerindo que sejam anjos ou seres celestiais, enquanto outras apontam para uma linhagem piedosa ou justa. Independentemente da interpretação, o ponto crucial é a deterioração moral da humanidade, que leva Deus a lamentar ter criado o homem e decidir destruí-lo por meio de um dilúvio. No entanto, Noé, um homem justo, encontra graça aos olhos de Deus, e é instruído a construir uma arca para preservar a vida da destruição iminente. O capítulo 7 dá continuidade à narrativa, detalhando a obediência de Noé em seguir as instruções divinas, incluindo a coleta dos animais e a entrada na arca junto com sua família. O dilúvio, que dura 40 dias e 40 noites, cobre toda a terra, extinguindo toda a vida terrestre, exceto aquela dentro da arca. Após o dilúvio, a arca finalmente repousa sobre as montanhas de Ararat, e Noé e sua família emergem como os únicos sobreviventes, juntamente com os animais que foram preservados na arca. Esses capítulos não apenas fornecem uma explicação para a origem do dilúvio, mas também transmitem mensagens sobre a justiça divina, a importância da obediência e a possibilidade de salvação através da fé e da obediência aos mandamentos de Deus. Eles também estabelecem uma nova fase na história da humanidade, com Noé e sua família emergindo como os progenitores de uma nova geração após o cataclismo. O capítulo 6 do livro de Gênesis relata a crescente corrupção moral da humanidade na Terra. À medida que a população cresce,
Os filhos de Deus, uma interpretação ambígua que pode se referir a anjos ou a uma linhagem piedosa, se relacionam com as filhas dos homens. Deus lamenta a maldade dos humanos e decide destruir a terra com um dilúvio, mas Noé, um homem justo, encontra favor aos olhos de Deus. Ele é instruído a construir uma arca para preservar sua família e uma seleção de animais da inundação iminente. Este capítulo estabelece o contexto para o dilúvio vindouro e destaca a importância da justiça e da obediência aos mandamentos divinos. O capítulo 7 do livro de Gênesis detalha a realização do plano divino de destruição da terra por meio de um dilúvio. Noé e sua família obedecem às instruções de Deus, entrando na arca junto com uma seleção de animais, sendo 7 casais de animais puros e um casal de animais impuros. Após 7 dias, as águas do dilúvio começam a cair sobre a terra, continuando por 40 dias e 40 noites. O dilúvio cobre toda a terra, extinguindo toda a vida terrestre, exceto aquela que está abrigada na arca. Após o dilúvio, a arca repousa sobre as montanhas de Ararat, e Noé, sua família e os animais emergem como os únicos sobreviventes. Este capítulo destaca a importância da obediência de Noé às ordens divinas e a implementação do plano de Deus para purificar a terra da corrupção da humanidade. Descubra a verdade de Deus e seu propósito conosco no Gospel Tavares. Curta, compartilhe e inscreva-se para uma jornada espiritual transformadora. Madhu's outstanding work. They commended his creativity and proficiency, extending an invitation to join their team. Expressing excitement about collaborating with him and learning from his skills, the organization welcomed Madhu wholeheartedly. Overjoyed and grateful, Madhu accepted the offer, recognizing that he had found his purpose and place. Excited about contributing to AI for humanity, he envisioned utilizing